Fala Razan, PVC, aqui nos acompanhando de primeira, isso mesmo, né? O Yuri Alberto ele vive aí um jejum de gols. Na verdade, já é o terceiro jejum de gols do Yuri Alberto na temporada 2023. Ele teve o primeiro entre janeiro e fevereiro, o segundo entre março e maio, e agora o maior deles, né? O primeiro foram 6 jogos, o segundo 9, e agora já são 10 jogos que o Yuri Alberto não marca um gol aí com a camisa do Corinthians na temporada 2023. Lembrando que o Corinthians teve a semana livre, né, de treinos, né, como todos os times aí do futebol brasileiro, e o Luxemburgo focou muito na recuperação do Yuri Alberto, alguns outros jogadores esquecidos também, né, rejeitados pelo próprio Luxemburgo, tentou também mexer no posicionamento de alguns atletas, ajudar na marcação do Rony, mas o Yuri Alberto foi o maior foco aí do Vanderlei. Ele sentia que o jogador estava jogando isolado na frente no ataque e aproximou mais os meias para jogar ali próximos do Yuri Alberto. Inclusive, o Yuri Alberto foi responsável, né, por marcar um dos gols no jogo treino do Corinthians contra a Portuguesa. O Corinthians venceu por 2-0 no CT Joaquim Grava e o Yuri Alberto abriu o marcador com assistência do Biro. Os meias que mais jogaram ali próximos do Yuri Alberto, que foram testados como titular, Razão, foram o Biro e também o Juan Oliveira, jogador que ressurgiu, né, depois de 3 cirurgias, quase 3 anos sem jogar, marcou um gol na última partida contra o Cuiabá e pode ser testado, inclusive, como titular no clássico contra o Santos. E esses dois jogadores que se aproximaram mais do Yuri, o Vanderlei entendia que ele estava muito isolado na frente, foi uma das reclamações do próprio Yuri mesmo, né, que a bola não chegava, que ele estava muito isolado, e o Vanderlei tentou corrigir esse posicionamento, colocando os meias mais perto da área, mais próximos do Yuri, para quem sabe, né, ele viva um melhor momento na temporada 2023, ô Razan. A ideia, então, é ter mais jogadores próximos ao Yuri Alberto. Essa é a ideia do Luxemburgo? Isso, eles chegaram à conclusão que, na verdade, o Yuri foi o primeiro a manifestar isso, né? E agora o Luxemburgo concordando com ele e colocou os meias mais próximos ali. Falaram, o que as fontes me passaram é que o Yuri Alberto fez um bom treino, bons treinos durante a semana, e foi um dos destaques, inclusive, aí do jogo treino contra a Portuguesa. O Rony, por exemplo, ele também trabalhou a questão do Rony, porque o Rony tem muita força física, mas é muito perdido, né, no quesito de posicionamento. Ele tentou também consertar isso. O Rony fez um bom treinamento também no jogo treino contra a Portuguesa. O Caetano, né, jogou na zaga, também foi bem. Lembrando que a zaga foi Gil e Caetano, né, a zaga MPB, porque o Murilo ficou gripado a maior parte da semana, não treinou. O Bruno Mendes, né, está com a seleção uruguaia, então a zaga que mais treinou aí durante essa semana foi Gil e o Caetano. O Caetano foi bem também. Eu acho que esses são os destaques, assim, algo diferente, Razão, porque o Caetano jogando como titular, o Rony indo bem, junto com o Fausto ali na volância, e alguns jogadores que ele testou que estavam esquecidos, ele testou no time reserva, mas em outras posições. Por exemplo, o Fábio Santos treinou de zagueiro, até acho que pela dificuldade aí, por não contar com 2 zagueiros durante os treinamentos, ele acabou testando o Fábio Santos de zagueiro. O Barleta, que é atacante, ele testou de lateral esquerdo. Aí foi um teste mais curioso. E o Barleta é canhoto, né? Talvez ele tente alguma coisa ali, porque tem o Bidu e o Fábio Santos hoje no setor, e o Corinthians não está em busca de lateral, pelo menos até agora, no mercado da bola. E também o Juliano, que ele recuou um pouco mais para jogar de primeiro volante. Mas esses testes aí mais curiosos foram feitos todos no time reserva. No nosso 67 chat jogos, 17 gols, né? Tem o Yuri no Corinthians, o que dá um gol a cada 4 jogos. Só que você tem 2 sequências de 9 jogos sem marcar, né? Ele ficou 9 jogos sem marcar, fez contra o Fortaleza, já está 9 jogos sem marcar outra vez. Quer dizer, que se você voltasse no tempo, ele tinha 17 gols em 57 jogos. Ele tinha uma média de 1 gol a cada 3 jogos, digamos. E agora ele tem uma média de 1 gol a cada 4 partidas, que é pouco para um centroavante. No Internacional, ele tinha... A crítica da torcida era que ele era capaz de fazer jogos absolutamente geniais e 3 gols contra o São Paulo e depois passar 4 jogos sem marcar. Então, ele não tinha regularidade.
é um pouco dessa característica atual. Ele sai de nunca critiquei, né, para aquele cara que todo mundo arrebenta na porrada nas redes sociais, nas críticas, com uma oscilação muito constante no Corinthians, o Yuri ainda buscando a sua melhor forma, Samir. Isso, né? Em 2023, foram 29 jogos, 5 gols, 5 assistências, a média dá 0,17 por partida, né? Acho que é a pior média da carreira dele, né? Desde que ele chegou ao Inter em 2020, no Santos, ele não teve muito destaque, muitas oportunidades, então realmente ele vive uma fase ruim no Corinthians, né? Tentando aí voltar a fazer gols, né? Tem uma coisa que eu sempre falo, é que quando o Roger Guedes marca, o Yuri não marca, não tem jeito, né? Os dois ali acabam realmente, né, um não tocando muita bola para o outro. Também não dá para, se os dois marcarem gols todos os jogos, imagine quantos gols o Corinthians vai fazer no campeonato. Mas o Roger Guedes normalmente faz os gols. O Roger Guedes, quando ele tem a bola, ele realmente tenta decidir, né? Ele não passa. É a característica do jogador, não é nenhuma crítica. E o Yuri Alberto então recebe poucas bolas realmente. Então o Vanderlei tentou fazer esse trabalho. Tanto que o Roger Guedes teve até pelo que me passaram no jogo treino, uma participação aí discreta, e ficou mais por conta aí do Yuri Alberto se destacando, com os meias chegando ali. Inclusive, o gol que ele marcou foi uma assistência do Biro, né? Então já funcionou, né? O que o Vanderlei treinou durante a semana e colocou em prática no jogo treino contra a Portuguesa, o Biro dando passo para o Yuri Alberto marcar o gol. E o Adson, né, nesse jogo, fez um belo gol de bicicleta com uma assistência do Pedro. A escalação foi Cássio, viu, Razan? Cássio, Fagner, Gil, Balbuena, Bidu, Fausto Vera, Rony, Juan Oliveira e Biro, Yuri Alberto e Roger Guedes, o time que treinou contra a Portuguesa, que pode ser o time que inicia o jogo contra o Santos, já que o Bruno Mendes ainda não voltou da seleção uruguaia, e o Murilo, a gente não